A gravidade da Palavra de Deus. Parte 2. Final. Encerramos o último vídeo, A Gravidade da Palavra de Deus, parte 1, com alguns versículos da Epístola de João. Para aqueles que não tiveram a oportunidade de vê-lo, recomendamos que em algum momento o façam. Continuemos. Nos versículos de 6 a 9, João afirmou: Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, e a água e o sangue, e estes três concordam num. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem são os que testificam no céu? O Pai, a primeira pessoa da Trindade, frequentemente vista como Criador e sustentador do universo. O Pai representa a fonte da autoridade e do amor divinos. O Verbo, Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade que assumiu a forma humana. É o Verbo de Deus encarnado que viveu entre os humanos, ensinou, realizou milagres, morreu e ressuscitou para a salvação da humanidade. O Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, que é frequentemente descrita como a presença de Deus ativa no mundo e dentro dos crentes. Quem são os que testificam na terra? O Espírito. Isso se refere ao Espírito Santo, que é o Espírito de Deus que dá testemunho da verdade. O Espírito Santo testifica a divindade de Jesus e o seu papel na salvação da humanidade. O Espírito Santo desempenha um papel crucial na fé cristã. Ele dá testemunho inspirando os crentes, guiando-os na verdade e testificando a divindade e a missão de Jesus Cristo. A água. Isso simboliza o batismo de Jesus no Rio Jordão. Em seu batismo, Deus declarou publicamente Jesus como seu Filho. Esse evento foi um momento significativo no mistério de Jesus e serve como um testemunho divino de sua identidade. Em seu batismo por João Batista, a voz de Deus do céu declarou Jesus como seu Filho amado. Ele serve como endosso divino e um testemunho da identidade de Jesus. Eu te batizo, tendo a autoridade do Deus Todo-Poderoso, como testemunho de que entraste em uma aliança para servi-lo. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. O sangue. Isso representa a crucificação de Jesus, onde ele derramou seu sangue para o perdão dos pecados. Sua morte sacrificial é central para a crença cristã e é um testemunho de sua missão e natureza divinas, e um poderoso testemunho do seu papel como Salvador. Quando João diz que esses três estão de acordo, ele quer dizer que eles coletivamente testificam a verdade sobre Jesus Cristo. Eles afirmam a sua natureza divina e a missão por meio de diferentes eventos em sua vida.
Essa passagem enfatiza o testemunho harmonioso e multifacetado sobre Jesus, reforçando a crença em sua divindade e na salvação que ele oferece. Agora, essa distinção entre testemunhas celestiais e terrenas ressalta a natureza holística e multifacetada do testemunho sobre Jesus, reforçando a crença em sua divindade e na sua obra redentora. Se nos ensinam que Deus é Espírito, então por que separar o Pai, a Palavra e o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? Isso nos leva ao mistério da Trindade, que descreve Deus como três pessoas distintas: Pai, Filho, a Palavra e o Espírito Santo, que estão unidas em uma essência. Com aquilo que Deus nos permite saber, podemos dar a seguinte interpretação: o Pai, a primeira pessoa da Trindade, frequentemente vista como Criador e sustentador do universo. O Pai representa a fonte da autoridade e do amor divinos. O Verbo, Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade que assumiu a forma humana. Jesus é o Verbo de Deus encarnado, que viveu entre os humanos, ensinou, realizou milagres, morreu e ressuscitou para a salvação da humanidade. O Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, que é frequentemente descrita como a presença de Deus ativa no mundo e dentro dos crentes. O Espírito Santo conforta, guia, capacita e santifica os indivíduos, ajudando-os a viver de acordo com a vontade de Deus. Embora sejam entidades distintas, não são divindades separadas, mas congregadas em um único Deus. O Espírito Santo desempenha um papel vital na vida dos crentes, fornecendo os dons espirituais, oferecendo orientação e promovendo um relacionamento mais profundo com Deus. O Espírito é visto como um advogado, ajudando e fonte de inspiração e força. Ainda que a Trindade consista no Pai, Filho Jesus e o Espírito Santo como pessoas distintas, eles são coiguais e coeternos, compartilhando a mesma essência divina. A ideia de uma entidade relatar a outra é mais sobre seus papéis e funções no plano divino do que uma hierarquia de classificação ou poder. Aqui está uma maneira de entender isso. O Pai, frequentemente visto como a fonte e origem dentro da Trindade. O Pai envia o Filho ao mundo e junto com o Filho envia o Espírito Santo. O Filho Jesus, o Verbo encarnado, se submete à vontade do Pai durante seu ministério terreno. Essa submissão destaca o seu papel no plano redentor, mostrando a sua obediência e humildade. Após a sua ressurreição, Jesus ascendeu ao céu e prometeu enviar o Espírito Santo. O Espírito Santo procede do Pai, e na teologia cristã ocidental, do Pai e do Filho, para guiar, capacitar e santificar os crentes. O papel do Espírito envolve realizar a obra que Jesus começou e continuar a revelar a verdade de Deus no mundo. Em vez de ver esses relacionamentos como hierárquicos, deve-se vê-los como um vínculo dinâmico de amor e cooperação dentro da única essência divina. Cada pessoa da Trindade trabalha em conjunto, harmoniosamente, para cumprir a vontade e o propósito divinos. Podemos imaginar isso como uma dança perfeita, onde cada dançarino tem um papel único, mas eles se movem juntos como um só, em perfeita harmonia e unidade. Então cada um é um. É isso mesmo? Esse mistério realmente nos deixa muito confusos. Quando nos referimos a cada um, dentro do contexto da Trindade, estamos falando como entidades distintas, mas não no sentido de indivíduos humanos. Em vez disso, elas são expressões ou manifestações distintas
dentro da única essência divina de Deus, cada uma contribuindo exclusivamente para o propósito divino unificado. Mas se o Pai está associado à criação, porque João, na introdução de seu evangelho, afirmou: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. É um início realmente profundo e destaca o papel do Verbo, o Logos, na obra do Criador. No princípio era o Verbo. Isso sugere que o Verbo, Jesus, existia antes de todas as coisas. Ele é eterno, sem começo nem fim. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esta declaração afirma tanto a distinção quanto a unidade dentro da divindade. O Verbo é distinto do Pai, mas ainda divino. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Esse versículo enfatiza que Jesus, o Verbo, desempenhou um papel ativo na criação. Nada veio à existência sem ele. O Filho de Deus, um com o Pai, estava com ele quando ele fez o mundo. Embora o Pai seja frequentemente associado à criação como a origem ou fonte, João esclarece que o Filho foi instrumental no processo criativo. O Espírito Santo também tem um papel na criação, como visto em Gênesis 1:2. Na teologia cristã, a criação é vista como um ato colaborativo da Trindade. O Pai inicia, o Filho promulga e o Espírito energiza. Essa colaboração ressalta a unidade e os papéis distintos dentro da única divindade. O primeiro versículo da Bíblia nos dá um relato satisfatório e útil da origem da terra e dos céus. Do que vemos do céu e da terra, podemos presumir a glória e o poder do grande Criador. E que a nossa criação e posição como homens nos lembrem de nosso dever como cristãos, de sempre manter o céu em nossos olhos e a terra sob nossos pés. Aqui também, no início do livro sagrado, lemos sobre aquele Espírito Divino, cuja obra sobre o coração do homem é tão frequentemente mencionada em outras partes da Bíblia. Observemos que a princípio não havia nada desejável para ser visto, pois o mundo era sem forma e vazio. Era confusão e sem vida. Da mesma forma, a obra da graça na alma humana é uma nova criação. Em uma alma sem graça, aquela que não nasceu de novo, há desordem, confusão e toda sorte de obras malignas. Ela está vazia de todo bem, pois está sem Deus, é escura, é a própria escuridão. Essa é a nossa condição por natureza, até que a graça do Todo-Poderoso, do Espírito Santo, opere uma mudança radical em nossas almas. O que será daqueles que não creem na divindade de Jesus Cristo? Jesus Cristo profetizou o seguinte: Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Para comentar esse versículo, transcrevo a seguir as palavras de Matthew Henry, um pastor presbiteriano e comentarista bíblico inglês que viveu entre os séculos 17 e 18, com inúmeras obras que discorrem sobre um tema principal: a palavra de Deus e o testemunho de seu Filho. Nada pode ser mais absurdo do que a conduta daqueles que duvidam da verdade do cristianismo, enquanto nos assuntos comuns da vida eles não hesitam em prosseguir com o testemunho humano, considerariam qualquer um fora de si quem se recusasse a fazê-lo. O verdadeiro cristão viu sua culpa e miséria, e sua necessidade e circunstâncias espirituais de tal Salvador.
Ele encontrou e sentiu o poder da palavra e doutrina de Cristo, humilhando, curando, vivificando e confortando a sua alma. Ele tem uma nova disposição e novos deleites, e não é o mesmo homem que era antes. No entanto, ele ainda encontra um conflito consigo mesmo, com o pecado, com a carne, o mundo e os seus poderes malignos. Mas ele encontra tal força na fé em Cristo, que pode vencer o mundo e colar na direção de um melhor. O crente no Evangelho possui tal segurança. Ele tem uma testemunha em si mesmo, que coloca o assunto fora de dúvida com ele, exceto em horas de escuridão ou conflito. Mas não se pode argumentar contra a sua crença nas principais verdades do Evangelho. Aqui está o que torna o pecado do descrente tão terrível, o pecado da descrença. Ele crava em Deus a pecha de mentiroso, porque não acredita no registro que Deus deu de seu Filho. É em vão para um homem alegar que acredita no testemunho de Deus em outras coisas, enquanto rejeita neste. Aquele que se recusa a confiar e honrar a Cristo como Filho de Deus, que desdenha submeter-se ao seu ensinamento como profeta maior, confiar em sua expiação e intercessão como sumo sacerdote, ou obedecê-lo como nosso Rei, estará morto em pecado, sob condenação. Nenhuma moralidade externa, aprendizado, formas, noções ou confidências o aproveitarão. Sem Yeshua, Jesus Cristo, retornaremos ao nada. Assim como a erva floresce e logo se vai. A vida humana é passageira e fugaz. No livro de Eclesiastes, acompanhamos histórias de vida contadas por um narrador que se identifica como pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Tais histórias relatam as suas experiências, que nos indicam a aproveitar a vida, pois ela não é eterna, apreciando tudo aquilo que Deus nos proporciona. Ao longo dos capítulos, acompanhamos as histórias que mostram a efemeridade da vida neste mundo. A vida terrena é passageira. Tudo que aqui conquistamos e vivenciamos, por mais importante que seja, será um dia deixado para trás. Mas há aqueles que pensam que suas casas serão perpétuas e as suas habitações permanecerão para sempre, dando às suas posses os seus próprios nomes. Que loucura! Nesse livro ainda encontramos a expressão debaixo do sol, caracterizando tudo aquilo que se relaciona à vida humana, mortal e terrena. Tudo aquilo que está debaixo do sol, como a riqueza, a posse de bens materiais, não há nenhum significado sem uma vida ligada a Deus. Por fim, o narrador nos faz entender que todas as vaidades que possuímos ou tudo aquilo que buscamos não contém sentido algum se não tivermos uma vida voltada para o nosso Senhor e a sua sabedoria. Podemos entender a importância de vivermos nossas vidas baseadas na crença de Deus, aproveitando tudo aquilo que Ele nos proporciona. Uma vida longe do Senhor é vazia e breve, e somente com Ele poderemos alcançar a vida eterna. Para aqueles que ainda relutam nessa fé, recordemos uma passagem do Evangelho de Mateus em que Jesus confronta os judeus descrentes de sua divindade. Portanto, eu vos digo: todo o pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século nem no futuro. Os judeus ficavam incomodados com a vida e a aparência humildes do inusitado Salvador. Eles esperavam um Messias glorioso, poderoso, para libertar-os do jugo romano.
Eles o censuravam por ser um nazareno, nascido em Nazaré, um lugar de onde não se esperava que nada de bom procedesse. E por ser um galileu, da Galileia, um lugar de onde nenhum profeta até então havia vindo. Jesus admoestou-os que censuras desse tipo, reflexões sobre a sua pobreza, o seu nascimento humilde e a baixeza de sua natureza humana poderiam ser perdoados. Mas para aqueles juízos que discordavam de sua natureza divina, que negavam o testemunho do Pai e do Espírito Santo sobre a sua divindade, e mais ainda, para os que lançavam acusações sobre ele de que estivesse em conluio com Satanás, o príncipe das trevas, e atribuindo um poder que manifestamente implicava a divindade ao príncipe dos espíritos caídos, não poderia haver qualquer perdão. Nem neste mundo, nem naquele que há de vir, como Mateus se expressou, nem neste século e nem no futuro. E estará em perigo de uma condenação eterna. Essas são graves palavras em cuja fé depende a nossa salvação. Oremos. Louvem o Senhor, fortes e poderosos anjos, que ouvem o que Ele diz, que obedecem seus mandamentos. Louvem o Senhor, todos os anjos do céu, todos os seus servos que fazem a sua vontade. Louvem o Senhor, todas as suas criaturas, em todo lugar onde Ele reina. Que todo o meu ser te louve, ó Senhor.